E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar dilatação térmica dos sólidos. Então vamos lá. Vamos começar aí, então com o conceito de dilatação térmica. Então olha aí, de um modo geral, os corpos ao serem aquecidos têm suas dimensões aumentadas. A esse fenômeno damos o nome de dilatação térmica. Então quando um corpo aumenta a sua temperatura, as dimensões dele sofrem alteração, que é a dilatação térmica. Um exemplo disso são os portões de ferro no verão. Eles parecem que agarram quando você tenta abrir ou fechar o portão. Isso acontece porque a temperatura ambiente aumenta, então fica mais difícil fechar esses portões de ferro. Então, para compreendermos o aumento nas dimensões de um corpo quando aquecido, precisamos analisá-lo microscopicamente. Sabemos que o aumento da temperatura é associado ao aumento da agitação das partículas que formam o corpo. A gente viu que a temperatura está relacionada com a energia dessas partículas que formam o corpo. Então, esse aumento da energia, da agitação, ou seja, faz com que tenha um aumento da velocidade. Então, esse aumento da velocidade das partículas faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias. Então, isso faz com que elas se afastem mais uma das outras e que aumente o espaço entre elas. Se o espaço entre as partículas do corpo aumenta, então o seu volume final também vai acabar aumentando. Então, olha aí. Eu tenho na primeira situação à esquerda, aumenta a temperatura, então elas vão vibrar. Aí a gente já está tratando da energia de vibração. Então, elas vão vibrar em torno de uma posição maior. Então, isso vai fazer o quê? Isso vai acarretar numa vibração maior. Então, vai, consequentemente, um aumento nas dimensões aí do corpo, né? Agora, também acontece o caso inverso, que é chamado de contração térmica, que vai acontecer quando se diminui a temperatura do corpo. Então, se você aumenta a temperatura do corpo, você tem a dilatação térmica. Se você diminui, você tem a contração térmica. Então, isso causa a contração térmica causa a diminuição da agitação das partículas e a consequente diminuição do volume do corpo. Bom, dentro da dilatação térmica, nós vamos começar aí com a dilatação dos sólidos, né? Então, no estado sólido, os átomos ou as moléculas de um corpo estão dispostos regularmente, apresentam intensa força de coesão entre eles. E o movimento entre eles é pequeno, ocorrendo apenas vibração em torno das respectivas posições de equilíbrio. Então, podemos considerar que no estado sólido, a matéria possui forma e volumes definidos, que é o que caracteriza o estado sólido. No estado sólido, a matéria possui forma e volumes definidos. E quando as partículas que constituem o sólido, elas só têm energia de vibração. Elas não têm energia de rotação nem de translação. Então, você vai ter apenas energia de vibração. E vamos começar aí com a dilatação linear. Então, observe na barra metálica representada na figura abaixo. Ao ser aquecida, essa barra vai sofrer uma alteração em todas as suas dimensões. Então, olha lá, a gente tem ela com comprimento inicial, Li, a uma temperatura inicial, Ti. Então, o que vai acontecer quando ela sofreu um aumento da sua temperatura? Porém, inicialmente, a gente só vai analisar apenas uma de suas dimensões, que é o comprimento. Por isso que é a dilatação linear. A gente vai estudar apenas o comprimento. Então, se considerarmos que um corpo sólido, a temperatura inicial, θi, tem um comprimento inicial Li, então após um aquecimento Δθ, uma variação de temperatura, ele vai apresentar um comprimento final L. Então, o que eu tenho? Comprimento inicial Li, a temperatura θi. Então, ele vai ter, após o aquecimento Δθ, ele vai apresentar um comprimento final L. Então, olha lá, depois que sofreu um aquecimento, ele passou do comprimento inicial Li para o comprimento final L. E a temperatura inicial final θ. Então, ele aumentou um comprimento. Esse ΔL é o comprimento final L menos o comprimento inicial I. Então, o que aconteceu? Dessa forma, houve uma variação de temperatura, que eu vou chamar de Δθ. Δθ que é θ menos θi, ou seja, é a temperatura final menos a temperatura inicial. E o comprimento da barra sofreu uma dilatação térmica. Qual foi essa dilatação, esse ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. O comprimento final L menos o comprimento inicial I. Então, a gente pode observar de modo empírico, ou seja, sem demonstração matemática, que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial Li e a variação de temperatura Δθ, de tal forma que a gente pode traduzir na equação. Então, ou seja,
a variação do comprimento ΔL só depende da temperatura e do comprimento inicial, vai ser proporcional a eles. Então, eu posso dizer que meu ΔL é igual a uma constante alfa vezes o comprimento inicial Li vezes a variação de temperatura Δθ. Então, vamos ver quem é quem aí nessa equação. ΔL é igual a alfa vezes Li vezes Δθ. Então, ΔL é a variação do comprimento, que a gente já viu. É o comprimento final L menos o comprimento inicial L0. Alfa é um coeficiente de proporcionalidade e ele vai ser característico de cada material e também é chamado de coeficiente de dilatação térmica linear. Como a gente está trabalhando com a dilatação linear, a gente está estudando ela aí, então o alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear. O Li é o comprimento inicial e o Δθ é a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Aí, só a título de ilustração, nós temos uma tabela com os valores do coeficiente de dilatação linear de alguns materiais, certo? O chumbo aí 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e o concreto 1,2 vezes 10 a menos 5. O menorzinho aí é o vidro pirex, 0,3 vezes 10 a menos 5. E o maior aí da nossa lista aí, o chumbo, né, que é 2,9. Geralmente, os metais têm um grande coeficiente de dilatação linear. Eles são os que têm os maiores coeficientes de dilatação linear. Então, olha só. Então, a gente vai notar aí que a unidade do coeficiente de dilatação linear é o inverso da unidade da variação de temperatura. Vai ser 1 sobre grau Celsius. A gente vai chamar de grau Celsius recíproco. Tanto vale para grau Celsius quanto para Kelvin. Ou também para Fahrenheit. Vai depender da unidade. Mas aqui no Brasil, a gente usa mesmo o grau Celsius recíproco, né? A gente usa aqui o grau Celsius. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aquela equação ΔL é igual a alfa Li vezes Δθ e vai substituir ΔL por L menos Li. Porque minha dilatação linear é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, vai ficar L menos Li é igual a alfa vezes Li Δθ. O Li está negativo, passa multiplicando. Então, meu comprimento final é igual ao comprimento inicial mais o meu ΔL, que é alfa Li Δθ. Coloco Li em evidência, o que eu tenho? L, meu comprimento final, é igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Essa equação aí vai me dar o comprimento final da barra L, né, o comprimento final da barra L, em função do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Por que eu fiz essa continha aí? Porque é a partir dela que a gente vai definir outras grandezas, a dilatação superficial e na volumétrica. Essa equação não tem no PET, mas é bem interessante você anotar ela no cantinho. Então, se você quiser calcular o comprimento final, você calcula o ΔL e soma o comprimento inicial. Ou então você usa essa equação que está aí. Muito bem. Agora nós vamos ver a dilatação superficial. No primeiro caso, a gente só considerou o comprimento. Agora, o que a gente vai fazer? Quem que é a dilatação superficial? Então, quando nós falamos na dilatação superficial, supomos que a dilatação ocorre em duas dimensões do corpo. E nesse caso, se a temperatura de um sólido varia, consequentemente, a área da superfície também varia. Então, não vai ser só o comprimento agora. Agora vai ser o comprimento e a largura. Então, vai ser a área de um corpo que vai sofrer dilatação térmica. Então, olha aí. Considere uma chapa metálica retangular de dimensões AI, comprimento inicial AI, e largura inicial BI, cuja área inicial é SI, a temperatura inicial θI. Então, tudo inicial. Comprimento inicial AI, largura inicial BI, e a área inicial SI, e a temperatura inicial θI. Então, vou variar a temperatura para θ, o valor final θ. Então, a minha área vai passar de SI para S, né? Então, assim, com a variação de temperatura Δθ igual a temperatura final menos a temperatura inicial, os valores das dimensões vão mudar para A e B. Se o meu comprimento inicial era AI, vai virar A. E se a largura inicial era BI, vai virar B. Vai ocorrer uma variação de área, ΔS é igual a área final menos a área inicial. Então, olha aí na ilustração. Nós temos aí uma barra temperatura θI, comprimento inicial AI, largura BI, área SI. Então, depois quando houver essa variação de temperatura, a área vai passar a ser S. O comprimento inicial passa para ser A e a largura passa para B. Então, vamos fazer aí. Olha aí. Então, através da equação da dilatação linear, para cada uma das dilatações lineares que a gente vai ter, a gente pode considerar que a gente vai ter uma dilatação linear para o comprimento, o A, e outra para a largura B. Então, meu comprimento final vai ser o comprimento inicial, 1 mais alfa Δθ.
E a minha largura final vai ser a largura inicial BI, que multiplica 1 mais alfa delta θ. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo duas vezes a dilatação linear. Uma para o comprimento e outra para a largura, né? É o que está aí de novo. Então, pensa bem. Então, multiplicando membro a membro, se eu quero achar a área de uma figura plana, é o comprimento vezes a largura. Então, a minha área final vai ser A vezes B. Então, eu vou multiplicar cada um deles. Então, o que eu vou ter? AI, 1 mais alfa delta θ, vezes BI, 1 mais alfa delta θ. Então, vai ser AI vezes BI, que multiplica 1 mais alfa delta θ ao quadrado. Mas quem é quem aí? Então, lembrando que o produto AI vezes BI é a área inicial da superfície, que eu chamei de SI, minha área inicial. E que o produto AB vai ser a área final, que eu vou chamar de S. Então, no lugar de A vezes B, eu vou escrever minha área final, S. E no lugar do AI BI, a minha área inicial, SI, que multiplica 1 mais alfa delta θ ao quadrado. Como é que eu abro isso daí? É só lembrar lá do quadrado da soma. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou 1 mais 2 vezes 1 vezes alfa delta θ, mais alfa delta θ ao quadrado. O que a gente viu? A gente viu que o coeficiente de dilatação linear é um número extremamente pequeno, né? Ele é da ordem lá de 10 a menos 5. Então, se eu elevar ele ao quadrado, ele vai ficar menor ainda. Então, como esse termo alfa delta θ ao quadrado é desprezível por ser um número muito pequeno em relação aos outros, eu simplesmente pego ele e jogo fora. Então, o que sobrou para mim? Que a minha área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais duas vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Eu posso melhorar isso daí? Posso. Então, o que eu faço? Então, nós podemos dizer que o termo 2α constitui um coeficiente de dilatação superficial do material, que vamos indicar pela letra grega beta, em que beta é igual a duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, eu tenho o coeficiente de dilatação linear alfa, e agora eu tenho o coeficiente de dilatação superficial, o beta. Qual que é a relação entre o alfa e o beta? O beta vale duas vezes o alfa. Então, reescrevendo essa equação, o que eu tenho? Que a minha área final é igual à área inicial SI, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Ou a minha dilatação superficial ΔS é igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Então, essa daí é a minha dilatação superficial. E, por fim, nós temos aí a dilatação volumétrica. Então, olha aí, considere um bloco metálico maciço em forma de paralelepípedo, cujo volume inicial é V0, a temperatura θ0. Então, vou variar minha temperatura de θ0 para θ, e o volume vai sair do V0 e vai passar para V. Então, assim, na variação de temperatura Δθ, que é igual a θ final menos θ inicial, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial, vai ocorrer uma variação de volume, ΔV, que é o volume final menos volume inicial. Olha então na figurinha, eu tinha comprimento inicial A1, largura inicial B1 e altura C1. Depois do aquecimento, vai passar para A, B e C, uma temperatura final θ. Então, olha aí, o que eu vou fazer agora para calcular o volume? Então, eu sei que os lados do paralelepípedo vão variar para A, B e C. Eles vão sair de AI, BI e CI e vão para A, B e C. E por meio da equação da dilatação linear, então, para cada uma das dilatações lineares que a gente vai ter, do comprimento, o A vai ser A0 mais alfa delta θ, B, B0 mais alfa delta θ e C, C0 mais alfa delta θ. Né? Ou seja, o comprimento final, o comprimento inicial, 1 mais alfa delta θ. Largura final é igual a largura inicial B0, 1 mais alfa delta θ. E a altura final C vai ser a altura inicial C0, 1 mais alfa delta θ. Se eu quero calcular o volume, volume base largura vezes altura. Perdão, comprimento, largura, altura. Esse é o volume. Então, o que eu vou ter? Multiplicando membro a membro, o volume vai ser ABC, o volume final. Ou seja, a AI vezes BI vezes CI. E 1 mais alfa delta θ vai aparecer 3 vezes, então vai ficar ao cubo. E o meu volume inicial, a gente sabe que é AI, BI, CI. Então, como é que fica isso daí? Eu vou ter que abrir aquele 1 mais alfa delta θ ao cubo. É só lembrar o cubo da soma, que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo.
Isso aí é só coisinha da matemática, só pegar um livro lá do 8º ano que lembra. Então como é que vai ficar 1 mais alfa delta θ ao cubo? Vai ficar 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes alfa delta θ mais 3 vezes 1 vezes alfa delta θ ao quadrado mais alfa delta θ ao cubo. Mas o que a gente pode fazer que a gente já fez nos outros casos lá? Vamos lembrar aí, o alfa ao quadrado e o alfa ao cubo, ele fica muito pequeno, vai ser desprezível. Então eu vou jogar fora os dois últimos termos da equação, vou ficar só com os dois primeiros. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu volume final é igual ao meu volume inicial, que multiplica 1 mais 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa vezes delta-θ. Então esse vai ser meu volume final. Então, chamando de gama o coeficiente de dilatação volumétrica do material que constitui o corpo, é aquilo que eu falei. O coeficiente de dilatação volumétrica gama é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear. Então a gente vai ter o quê? Que o meu volume final é igual ao meu volume inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. Ou o meu ΔV vai ser o gama V0 vezes Δθ. Aí faltou o delta, tá, gente? É ΔV. Então a variação do volume, a dilatação volumétrica, vai ser o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então, qual que é a relação que existe entre os coeficientes de dilatação? Então, como nós vimos, o coeficiente de dilatação superficial beta é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Ou seja, então meu beta vale 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica gama, ele é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então meu gama é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. Então a gente pode estabelecer aí uma relação entre os três coeficientes. Se o beta é 2 vezes o alfa, então o alfa é beta sobre 2. E se o gama é 3 vezes o alfa, então o alfa é gama sobre 3. Então o que nós temos? Que o coeficiente de dilatação linear alfa está para 1, assim como o coeficiente de dilatação superficial beta está para 2, assim como o coeficiente de dilatação superficial gama está para 3. Certinho? Então, para que serve aí, então, em resumo, que a gente pode pegar aí resumindo isso tudo aí. Então, nós temos essa figurinha aí que resume tudo que a gente aprendeu. A dilatação linear, a dilatação superficial, a volumétrica e o coeficiente de dilatação, com as formulinhas aí explicando cada um deles, beleza? E quais são as aplicações da dilatação térmica nos sólidos? A primeira, olha essa figurinha aí do trilho de um trem. Então, os trilhos do trem, eles contam com esses pequenos espaços entre as duas barras, que são chamadas de juntas de expansão, que são usados para diminuir os efeitos da dilatação térmica. Porque se houver dilatação térmica aí do trilho, o que vai acontecer se não tivesse esse espaço aí? Olha como é que o trilho do trem fica. Ele dilata, ele não tem espaço no comprimento, então ele vai para o lado. Então, o que vai acontecer com o trem aí? O trem pode descarrilar. Um outro exemplo aí nessa figura são as juntas de expansão, que vão reduzir as chances de surgir rachaduras em decorrência da dilatação do concreto das pontes, porque o concreto também sofre dilatação. Então, para evitar isso daí, o que os construtores fazem, os engenheiros fazem? Eles projetam aí essas juntas de dilatação para que o concreto não rache. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de sala e, se não for inscrito no canal, se inscreva. Então, até a próxima videoaula e um forte abraço, pessoal!